Hello students, how are you today? Vamos para mais uma aula língua inglesa, Teacher Edvaldo, nono ano. Open your book, abra seu livro na página 165. Então, página 165 é o nosso conteúdo. O nosso conteúdo, nós vamos falar sobre o quê? Permission, permissão. Em inglês, a expressão... Então, em inglês, a expressão be allowed to, mais verbo, é usada quando temos a permissão para fazer algo. Observe. O exemplo aqui abaixo. I am allowed to watch TV after I finish homework. Então, eu sempre assisto TV depois que eu termino a minha tarefa. Então, é fazer algo ou faz algo, né? Depende do contexto. I'm not allowed. O not vem antes do verbo be, né? Am, is, are. Sempre antes do verbo, né? Allowed, que é o verbo fazer, né? Eu não faço uma viagem sozinha, né? Eu não faço uma viagem sozinha. A pergunta, o verbo be vem no início. O am, o is, o are também vem no início. Are you allowed to eat inside the classroom? Então, você come quando entra na sala de aula? Você sempre faz isso? Come quando está dentro da sala de aula? No passado, usamos a forma do was e were. É igual o presente, né? São as mesmas regras do am, is e are, mas com was e were no passado, né? Na negativa, antes também, né? Do verbo principal e também no plural, né? Were, você usa antes do verbo. Aí aqui abaixo, vamos praticar, né? Let's practice write sentences about, escreva sentenças, né? Sobre a sua escola. Room in corridors. I'm not allowed room in the corridors. Eu sempre não posso correr no corredor. Chewing, mascar chiclete. I'm not allowed to... Eu não posso sempre mascar chiclete, né? Não posso fazer isso. Eat inside. I'm not, né, allowed. Eu não posso fazer isso em classroom, em sala de aula. Drink water during class. Eu não posso fazer isso durante a aula, né? Sim, eu posso, né? Porque tomar água todo mundo toma. I'm allowed to drink water. Play sport. Posso também, né? Nas aulas de PE, educação física. Stir in the library. Sim, posso também, né? Depende do professor. Estudar na biblioteca. Leave here. Acordar mais cedo. Não necessita. Talk with friends. Falar com os amigos. Quando necessário, né? Não pode. During the class. Arrive late. Chegar atrasado também não pode. Tem que esperar a próxima aula. Então, qual é a sua opinião, né? É importante que as pessoas... Aqui no texto, né? It's important to know other people's opinion to have your own opinion. Você acha que é importante as outras pessoas dar opinião sobre a sua própria opinião, né? Ou você também tem a sua opinião, né? Todos nós devemos ter opiniões mais construtivas e não destrutivas. Na próxima página, na página 166, tem cell phones in the classroom, their tool or distraction. Então, o que é esse tool? Tool significa ferramenta, né? Então, tool e distraction, distração. Cell phones na sala de aula, eles trazem o quê? Ferramentas para aprendizagem, né? Learn ou distração. Depende, né? Da pessoa e do contexto. Então, estudantes usam cell phone em classroom, em sala de aula, o tempo todo. Então, eles distraem e esquecem dos afazeres, né, do trabalho escolar. Quando os estudantes estão distraídos, tem um estresse, né? Frustration, frustração, entre outros. Então, com o tempo que o professor gasta, né? 20% da classe escrevendo texto, e-mail e mídia social. Então, quando libera o celular na sala de aula, os alunos sempre irão ficar distraídos. Aí aqui abaixo, distraction, interruption. Então, algumas coisas que acontecem na sala é para você observar
o sujeito, né? E colocar o título, né, de cada parágrafo nos, nos parágrafos abaixo. Então, primeiro, distraction and interruption. Distração e interrupção, primeiro título. Segundo título, provide easy access to more information. Então, traz uma informação, acesso fácil e mais informação. Supplement listen with digital materials. Então, lição suplementar com material digital. Disconnection. Face-to-face activity. Uma desconexão, né, de face a face, as atividades. Uso educacional da aprendizagem com aplicativos. Chats, que é fraudes. Você pode colar, né, entre outros. Tapeações, fraudes, etc. E cyberbullying, intimidação, né? Você pode intimidar alguém. Aí o primeiro, cell phone gives students access to the app that can help them. Então, o celular, eles trazem aos estudantes acesso às ferramentas e aplicativos para ajudá-los. Então, o uso da educação para a aprendizagem. Essa é a forma positiva. O segundo, teach take advantage. Cell phone provides students with research, pesquisas, information, topics. Então, as vantagens do professor, que pode pedir para fazer pesquisa, né, mais informações, tópicos, etc. Então, lição suplementar, né, aula suplementar e materiais digital. Esse é o título. O próximo. Cell phone gives students access to more information. Então, pesquisas, entre outros. Sim, traz, providencia o acesso rápido, fácil, né? Isso, fácil, e mais informações. No próximo, quando o estudante usa o cell phone, ele verifica mídia social, né? Textos para amigos da sala, muita distração entre os estudantes. Então, eles perdem muito tempo, né? Ou seja, tem sempre o peers, que é o enfrentamento. Então, distração e interrupção é o título. O próximo, cell phones, também pode trazer o quê? Increase problemas entre a sala e school grounds. Então, é o cyberbullying, que pode acontecer, né? De alguém tirar onda com alguém, né? Com fotos e tudo mais. O próximo, cell phone, be a helpful learn tools in class. Então, você pode fazer o quê? Você pode fazer coisas do mal, né? Tipo fraudes, colar, né? Pesquisar durante uma avaliação, etc. Durante um teste, etc. E o último, learn work together, others is an important part of student education. Então, desconexão de face a face do aluno, ou seja, o aluno não conversa mais com o outro e eles irão conversar somente através da mídia social e não tem mais a face a face. Quando que nós usamos? Aí eu pedi para você colocar o F para opinião, bring cell phones na school, e A para opiniões contra o celular. Então, F a favor, né? For, e A para against, contra o uso do cell phone. Agora vamos para o while. Quando que eu uso while? While, tem algumas frases aqui, se você observar. Cell phone can give students access more information, let's research about topic while have class discussion. Então, os celulares podem trazer para os estudantes o acesso a mais informações, a pesquisa sobre o tópico porque tem uma discussão na sala. A expressão while pode ser empregada em três significados, como conjunção, com sentido durante o tempo durante o tempo em que, né? E ao mesmo tempo. He studied English, eu estudo inglês, ao mesmo tempo, he was on vacation. Que ele tinha as suas férias. Indicar contraste. While what she didn't was very important.
It was always very dangerous. Então é na ideia de contraste. Isso era porque era muito importante, mas também era muito perigoso. Como a expressão a while, com o sentido de por um tempo. We waited for a while. Eu esperei por um tempo. Então, também você usa while. Essas são as 3 formas. E aqui abaixo pede para você colocar para during time, ou seja, tempo de duração, e contraste de 2 ideias. Coloca o número 2. Então vamos lá. While in home, do as the homes do. Então, a primeira é durante o período romano. Então faça como os romanos. Então é duração de tempo, que é durante o período romano. You were play while I was studying. Então você estava jogando enquanto eu estava estudando. Não é contraste de ideia, então também. While she's good friends, she goes a lot. Então, enquanto ele tinha ela era uma boa amiga, ela também focava um pouquinho, né? Então, contraste de ideias. Gossips. While destroyed jeans are modern, they can also be very ugly. Então, número 2 também, né? Jeans rasgados eram modernos, mas eles podem ser feios também, né? Então, contraste de ideias. Quando cell phones can be students, friends, I can also be an enemy, inimigo. Então, os estudantes podem usar para amizade, mas também pode gerar um contraste com inimigos. Então, 2 ideias diferentes, 2 ideias, contraste. E a última, while the teacher corrects the work, the student should pay attention. Então, enquanto o professor corrige a tarefa, os estudantes prestam atenção. Então, 1. Próxima página, nós temos a atividade. Então, a atividade, nós temos aqui, ela traz o quê, né? Pede para você completar, né? Com eloads, façam isso. Só lembrando que na negativa você usa o not depois do verbo be, né? Na interrogativa vem no início, no passado também do mesmo jeito do presente, né? Aqui tem presente, ó, por exemplo, are presente, am presente. Na negativa do presente, no simple present, negativa no simple present, presente simples, né? Simple present. E a última pergunta no simple present com o verbo allowed, sempre no início. A segunda questão, complete com os verbos da voz passiva. Então, na primeira aula o professor já explicou sobre a voz passiva. Aqui é só completar com a voz passiva, lembrando que você vai usar o presente, né? Presente simples. O verbo só olhar se singular ou plural. O homework transforma sentenças usando allow it to. Então, é só transformar, né? Porque tem aqui can, vocês irão usar o verbo be, né? Então, can, usa o verbo be, né? Que é o modal verb, você retira. Could também é o modal verb, vocês irão retirar. Né? Do mesmo jeito, na próxima, vocês irão transformar, né? E no finalzinho também. O outro, passo da voz ativa para a voz passiva, né? Então, é só marcar as opções corretas da voz ativa para a voz passiva no texto. E o desafio Max, leia o texto e a alternativa correta é a D. Faça a leitura do texto e a alternativa correta é a D. Então, bye, have a nice day. Até a próxima aula. Bye bye, see you later.